Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa saga Carrossel. A gente já tem aqui no canal Carrossel no Illustrator e Carrossel no Canva. E hoje vamos de Carrossel no Corel. Primeiro de tudo, você vai abrir um novo arquivo no Corel, né? A gente vai fazer o mesmo carrossel que a gente fez nas outras duas aulas de Canva e Illustrator, que tem 5 posts. Então, a gente sabe que hoje o tamanho do carrossel do post do Instagram é 1080 por 1350 pixels. E a gente tem 5 posts na largura, que vai ser 5, um do lado do outro, a altura se mantém 1350. No Corel, você consegue calcular as medidas. Ele entende a soma dessas medidas. Se eu colocasse aqui 1080 mais 1080, ele iria dobrar essa quantidade. Como eu quero 5 vezes, eu consigo colocar vezes 5. O vezes, ele entende como o asterisco. Colocando 1080 asterisco 5, ele vai fazer multiplicação desse número. Então, na largura, 1080 vezes 5, eu tenho 5 posts, e na altura, a altura fixa. Ok. Ele já criou uma página deste tamanho, com as medidas de 5.400 na largura e 1.350 na altura. Então, ele se mantém no formato do Instagram na altura e multiplicado na largura. Aí, aqui é uma página única, compridona. Se eu começar a criar aqui, eu não vou saber onde termina, onde começa a segunda página. E isso vai me perder, né? Vai se perder as informações, pode cortar coisa. Então, você tem que delimitar essa área. Para você delimitar, você vai ter que abrir algumas janelinhas para te auxiliar. Eu vou abrir aqui a janela de alinhar e distribuir. Você vai em janela, janela de encaixe e alinhar e distribuir. Ele vai abrir aqui na lateral e também a janela de guias, linhas guias aqui em cima. Eu vou clicar, ela também vai abrir aqui. Primeiro a gente vai trabalhar com as linhas e guias, que vai delimitar essa área pra gente. Aqui você consegue fazer linhas na horizontal. Por exemplo, se eu colocar aqui 100 pixels e der um adicionar, ele vai criar aqui na horizontal. Mas a divisão que eu quero é na vertical, né? Tô dando aqui Ctrl Z. Então, eu seleciono aqui. Eu preciso das linhas na vertical. E aí, qual é a medida que eu preciso essa minha linha? A primeira em 1080, que é o tamanho do primeiro post, né? Onde eu quero que termine esse primeiro post. 1080, adicionar. Ele já criou aqui. Aí a segunda é 1080 mais 1080. Adicionar. Ele vai criando as delimitações só com essa linha guia aqui. Então, 2160 mais 1080 mais 1080. Pronto, eu criei as delimitações dentro dessa minha área e tenho já as divisões. Eu vou pegar aquela mesma imagem. Você pode criar aqui direto no Corel, todas as imagens que você trouxer para cá, ele vai respeitar o que você colocar entre essas áreas, né? Que você colocar entre as linhas, vai pegar os dois posts, o anterior e o posterior, e tudo que ficar para fora dessa marcação aqui, né, da sua página, não vai aparecer. Igual a gente viu no Illustrator e no Canva também. Então, eu vou excluir aqui e vou puxar aquela mesma imagem que a gente já fez no carrossel. Aqui. No momento que eu puxei ela aqui, ela veio gigante. E aí, eu vou ajustar a imagem na altura, que a minha altura é fixa, né? Então, eu fecho aqui o cadeadinho para ela ajustar proporcional e coloco aqui na altura 1350. Agora, ele vai estar no tamanho correto. E eu, apertando a tecla P do teclado, ele vai ajustar dentro dessa prancheta. Então, eu tenho aqui aquela imagem do carrossel, mas você poderia ter criado aqui com todos os elementos já sendo divididos aqui, igual a gente fez anteriormente. Aí a gente vai precisar de um quadrado para fazer a marcação, esse corte
para a gente poder exportar isso em partes. O quadrado tem que ser na medida do nosso post, que é, como eu fiz um quadrado aqui sem proporção, eu preciso abrir o cadeadinho para eu colocar largura e altura. Esse quadrado tem que ter 1080 por 1350. É o meu tamanho. E eu preciso que ele seja ajustado aqui nessa página, exatamente nela, né? Então, eu venho aqui em alinhar de distribuir, seleciono a opção margens da página para ser ajustado pelas margens, e aí eu ajusto. Eu quero o canto de cá e eu quero de assim centralizado. Então, eu ajustei esse quadrado aqui. Eu tenho dois modos de fazer essa marcação, esse corte. Vou mostrar os dois para vocês. Eu vou primeiro mostrar pelo Power Clip. Como seria? Você clica nessa imagem que você tem aqui, final, vai em objeto, Power Clip e colocar dentro do recipiente. Você vai colocar essa imagem dentro desse quadrado. Então, você clica aqui e mostra para ele qual é o recipiente, aonde que você quer colocar essa imagem. Clicou aqui. Ele cortou, né? Ele ficou só com essa parte que você delimitou. Não esquece de tirar essa linha, né? De deixar ela sem cor, porque senão ela vai aparecer na sua imagem exportada. Para tirar essa linha, você clica aqui nesse xizinho, né? Nesse campo sem cor, com o botão direito do mouse. Pode ser aqui ou aqui embaixo também. Aí ele vai sumir essa linha. Pronto, eu tenho o meu primeiro, eu já consigo exportar. Aí eu vou em arquivo, exportar para web, e ele já vai mostrar aqui minha imagem. Seleciona PNG, que é o melhor formato para o Instagram, porque é um arquivo leve, com qualidade, e já vai na cor RGB, que é a cor para tela, né? Para monitor. Aí, salvar como, você salva lá no seu computador, com o nome que você quiser. Vou salvar como 1, que é o primeiro post do carrossel, ele já salvou só essa partezinha aqui. Vamos abrir lá para ver se realmente salvou só essa. Tá aqui salvo, número 1, só essa primeira parte da arte. Tá, e agora eu tenho que arrastar a imagem para dentro de novo, fazer outro quadrado e fazer tudo de novo? Não. Você clica aqui no seu arquivo de Power Clip e ele vai abrir algumas opções aqui. E uma delas é um cadeado. Esse cadeado não vai permitir que você movimente o seu Power Clip dentro da sua imagem. Ele vai, se eu tentar arrastar ele, ele mexe a minha imagem para lá, mas eu não consigo mexer a caixa do Power Clip. Então, eu tenho que desativar esse cadeado. Quando eu abro ele, clico aqui e arrasto, eu estou arrastando, segurando o Ctrl para ela não sair da minha marcação. Quando eu arrasto ela, eu estou arrastando só a caixinha, não estou arrastando mais a imagem. Então, eu trago essa caixinha para o meu segundo quadrado, ele vai selecionar a imagem que está só na parte do segundo quadrado. Então, eu vou lá novamente, exportar para o web e salvo a minha parte 2 do carrossel. E assim por diante, quantas páginas você tiver. O segundo método, tô dando Ctrl Z aqui para a gente voltar. Chegou aqui, você fez o seu quadrado igual nas outras áreas, na outra versão, né, no Power Clip, só que nesse caso você precisa ter um quadrado em cima de cada parte do seu carrossel. Então, como é que eu faço para fazer esse quadrado e ele ficar na parte posterior certinho, não entrar uma parte dentro da outra? Eu primeiro clico fora do meu trabalho, fora da minha arte, fora do quadrado, clico aqui e coloco aqui na movimentação, né, onde tem essas flechinhas, o 1080, que é o tamanho da minha largura, né? Então, eu clico nesse quadrado, dou um mais no teclado, a tecla mais e uma setinha para o lado. Então, quando eu clico no mais, ele duplica esse quadrado. Vou fazer aqui em cima para ficar melhor de visualizar. Ó, se eu tenho esse quadrado aqui, quando eu clico no mais, ele duplica. Tá vendo que ficou mais escura a linha? Tem duas linhas uma em cima da outra. Quando eu clico na setinha, ele vai para o lado.
E ele vai quanto para o lado? Quanto eu determinei aqui. Então, ele está indo 1080. Então, eu tenho aqui meu primeiro quadrado, fiz o segundo, clico nele, mais e vou para o lado. Tenho o terceiro. Clico nele, mais e vou para o lado. E assim por diante. Eu estou selecionando os quadrados e vou mover eles para trás, porque eu preciso da minha imagem na frente, nesse caso. Aí eu seleciono, seguro o mouse e arrasto, eu vou selecionar somente o quadrado nesse momento. E aí eu clico na imagem da frente. E eu venho aqui em cima, nessas opções de solda e na opção interseção. E clico nela. Então, ele vai gerar um novo arquivo aqui somente dessa parte que existe a interseção. A mesma coisa no outro quadrado. Seleciono o quadrado, clicando e arrastando o mouse, eu seleciono tudo que está dentro dessa área. Então, não estou selecionando a minha imagem, estou selecionando só o que está atrás. E aí, clico na imagem, né, no seu carrossel, no que você determinou ali na frente, e interseção. E assim eu vou dividindo todas as partes do meu carrossel. E aí, depois que eu dividi as partes, basta eu clicar nelas, mesmo fora da prancheta, clicar nela, arquivo, exportar, e exporto somente ela. Se estiver clicado ticado esse quadradinho aqui, apenas o selecionado. Se eu não ticar ele, vai exportar tudo. Exportar a página com as 5 partes, todas as partes que estiverem cortadas, os quadrados, vai exportar tudo. Então, preciso estar com isso aqui selecionado para eu exportar só a parte que eu selecionei. Ou eu ainda posso vir exportar para o web e da mesma forma que o outro ir selecionando uma por uma. Assim eu consigo salvar todas as minhas partes individuais de um trabalho feito no Corel e postar no Instagram como carrossel. Me diz se você já conhecia essa técnica, se você faz dessa forma ou de algum outro jeito diferente. Um adendo importante que eu tinha esquecido de comentar. Quando você chegou nessa parte que você já fez o recorte de quantas páginas você precisa, você não precisa fazer isso todas as vezes que você vai montar um carrossel no Corel. E como? Você pode salvar esse modelo. Como seria isso? Você vem em arquivo, salvar como modelo e aí seleciona o nome lá. Carrossel 5 posts, por exemplo. Aí eu salvei lá o meu modelo. Coloco aqui o título. Salvar. Aí eu fechei, fiz outros trabalhos, outras coisas no Corel e preciso novamente fazer um carrossel de 5 posts. Então você vai, ao invés de ser novo e colocar as medidas, em novo baseado em modelo. E aí ele vai abrir aqui o que você já tem de modelo. Aqui é uma página em branco, né? Porque a gente não colocou nada nessa página. Você pode colocar alguma informação para ficar mais fácil de você identificar. Mas quando você passa o mouse em cima, ele vai te dar o nome também do arquivo, que é carrossel 5 posts nesse caso. Aí você clica nele, abrir, ele já vai abrir nessa parte o tamanho da prancheta para 5 posts, né, como determinado, já com todas as linhas guias, para você só montar seu carrossel. Já é metade do trabalho adiantado. Agora sim, não deixe de seguir o canal e até os próximos vídeos.